Olá, meus amores, vamos dar início a mais uma linha de história, onde vamos estar revendo os acontecimentos no tempo, tá? Iremos realizar a atividade da página 4 a 9 do nosso livrinho Manual do Aluno. Então, preste bastante atenção. Página 4 do nosso livrinho Manual do Aluno, os acontecimentos no tempo, localizando os acontecimentos no tempo. Na rua em que Otávio mora, há um sobrado abandonado. Algumas crianças dizem que ele é mal assombrado. Otávio, então, tomou coragem e foi conferir o que havia lá dentro. E aí a gente vai contemplar a imagem do Otávio conferindo o sobrado. A primeira coisa que chamou a atenção dele foram alguns retratos na parede da sala. E aí também podemos contemplar, né, os retratos, as imagens, né? E essas imagens nos trazem informações. Página 5. Otávio notou que as fotografias tinham sido tiradas naquela casa e havia muito tempo. E mesmo que as coisas estivessem do mesmo jeito e no mesmo lugar, se apresentavam velhas, né? Elas estavam velhas, empoeiradas e desgastadas. Muito diferente das coisas novas retratadas nas fotografias. E aí a gente tem os modelos, né, o exemplo da fotografia, né, de como as coisas estavam no momento velhas e de quando elas foram tiradas, quando elas ainda estavam novas. Primeiro, Otávia estava começando a fazer algumas descobertas e não via a hora de contar tudo para seus amigos. Mas antes disso, era preciso organizar os fatos no tempo. Leia as frases abaixo e faça o que se pede. E aí temos 3 frases, né? Cada um em um retângulo. Primeiro, Otávia está fazendo uma investigação em um casarão antigo. Segundo, tudo o que descobrir, Otávio contará a seus amigos. E terceiro, uma família morava no sobrado. O que eu quero de vocês? O que a questão quer de vocês? Letra A, que vocês pintem de vermelho a frase que fala sobre o que já aconteceu, ou seja, passado. Letra B, pinte de azul a frase que fala sobre o que ainda não aconteceu, ou seja, futuro. E letra C, pinte de amarelo a frase que fala sobre o que está acontecendo agora, ou seja, presente. Então, vocês têm aí o que já aconteceu, passado, o que não aconteceu, futuro, e o que está acontecendo, presente. Tá bom? Quando percebemos a passagem do tempo, notamos que os acontecimentos podem ocorrer agora, nesse instante, mas também antes ou depois deste momento. Quer ver? Segundo, escreva o que você está fazendo agora. Terceiro, anote uma coisa que você tenha feito antes deste momento. Então, na segunda questão, o que está fazendo agora, e na questão de número 3, o que você tem feito antes desse momento, o que vocês já fizeram, ok? Página 6. Quarta questão, e depois deste momento, o que você pretende fazer? E aí, agora é o que vocês pretendem fazer. As coisas que estão acontecendo agora, neste momento, fazem parte do tempo chamado presente. O tempo dos fatos que já aconteceram é chamado de passado. Pode se referir ao que você fez há pouco tempo ou em um tempo mais distante, como quando você era um bebê. O tempo futuro indica o que ainda está para acontecer, como o nosso desenvolvimento pessoal, a realização dos nossos sonhos e dos planos que fazemos. E aí a gente vai ver a imagem, contemplar a imagem do nosso amigo Otávio com o porta-retrato na mão, e ele tem aí um belo pensamento. A passagem do tempo pode ser percebida não só pelos objetos, como esta fotografia, mas de muitas outras maneiras. E aí, vocês concordam com ele? Quinta questão. Será que Otávio está certo? Junto com um colega, assinala os acontecimentos que permitem perceber a passagem do tempo. E aí a gente tem 4 opções para assinalar a correta. Primeiro, contar quantos dias faltam para o seu aniversário. Segundo, o seu desenvolvimento, ou seja, as mudanças do seu corpo. Terceiro, a chegada do dia ou da noite. E por último, o crescimento de uma planta ou de um animal. Tá? Lembrando que você vai assinalar, ou seja, marcar um X na questão que representa os acontecimentos que nos permitem perceber a passagem do tempo.
E aí a gente vai ver duas imagens, onde o nosso coleguinha Urbano vai estar aí, ó, chamando o nosso amigo Otávio e falando com ele. Primeira imagem, o Urbano chama Otávio e na segunda é o que é que ele diz. Enquanto você estava aí, já fiz toda a minha tarefa para poder brincar. Página 7. Leia novamente a fala de Urbano e depois complete a frase. Vocês vão voltar para a página 6, fazer novamente a leitura da fala de Urbano e aí vocês vão completar a frase, tá? As ações de Urbano e Otávio ocorreram, e aí, em tempos diferentes ou ao mesmo tempo? Muitos acontecimentos podem ocorrer ao mesmo tempo. Quando isso acontece, dizemos que eles foram simultâneos. Então, quando os acontecimentos ocorrem ao mesmo tempo, chamamos isso de simultâneos. Sétima questão. Será que você consegue dar um exemplo de ações ou acontecimentos simultâneos? Pense em seu ambiente escolar ou familiar. Alguns fatos ocorridos no passado são evidentes. Por exemplo, sabemos que os adultos já foram crianças. Outros eventos, no entanto, precisam ser estudados e para que possamos saber como e quando ocorreram. Um dos profissionais responsáveis por fazer essa pesquisa é o historiador. Olha só, o historiador, ele é que é responsável por fazer essas pesquisas, né? Por pesquisar o que aconteceu, os eventos que aconteceram há um tempo atrás, ou que estão acontecendo. Ele vai lá, pega toda a informação do que já se passou, usa todos os materiais como fotografia, cartas e vai, ó, estudar, tá? Estudar os fatos que ocorreram naquele tempo, naquele momento, certo? Conhecendo os fatos do passado, Otávio ficou muito impressionado por conhecer o sobrado abandonado. Para saber o que aconteceu lá, ele terá de tornar-se historiador por um dia. As fotos que ele examinou durante sua visita contribuíram com muitas informações sobre os antigos moradores do sobrado. Oitava questão. Que informações você imagina que podemos obter por meio de fotografias? Os historiadores, por meio de seus estudos, analisam documentos como fotografia, livros, obras de artes, monumentos e etc., deixados por pessoas ao longo da história e estudam hipóteses a respeito da época em que elas viviam. Então, para descobrir como os fatos aconteceram, é necessário que documentos, analisar, pesquisar documentos. E quais são esses documentos? Fotografias, livros, obras de artes, monumentos, certo? E o que é hipótese? Hipótese é explicação possível para um acontecimento. Vamos para a página 8. Os documentos analisados pelos historiadores são chamados de fontes históricas. O trabalho do historiador geralmente funciona assim. Ele levanta a hipótese, né? Ele busca resumir, né? Ele busca fontes e aí ele analisa essas fontes e depois, ó, ele vai verificar se as hipóteses deles se confirma ou não. Nona questão. Antes de entrar num casarão, Otávio tinha uma hipótese sobre o lugar. O que ele achava sobre a casa? Olha só, é a hipótese dele, o que ele achava sobre a casa, não é o que ele passou a descobrir, tá? Que a casa estava apenas abandonada, que a casa era mal assombrada ou que a casa reunia muitas histórias interessantes para as crianças. E aí, o que é que você tem a me dizer sobre isso? Vocês vão o quê? Marcar um X, vão assinalar a questão sobre a hipótese que Otávio tinha sobre o lugar, tá? O que é que ele achava da casa? 10ª questão. A hipótese dele foi comprovada? E aí, sim ou não? E o porquê? 11ª questão. Que documentos Otávio consultou para descobrir a história do sobrado abandonado? Assim como a casa visitada por Otávio e os objetos observados por ele são fontes históricas, construções que vemos nas ruas,
como móveis e roupas, por exemplo, também são essas fontes, né? São fontes chamadas de fontes materiais. Então, agora vocês já sabem, tá? Que as construções que vemos nas ruas, móveis, as roupas, por exemplo, também são fontes históricas, tá? São fontes materiais que também se tornam fontes históricas ou não. Tem esse detalhe, tá bom? Página 9. Além das fontes materiais, há outras que podem revelar muitas coisas sobre a cultura de um povo, a história de uma cidade ou de um bairro e até mesmo sobre brincadeiras. Essas são fontes chamadas de imateriais, tá? Então, além das fontes materiais, há outras que podem nos revelar muitas coisas sobre a cultura de um povo. E essas chamamos de fontes imateriais, tá? E aí vocês vão ver a imagem, tá bom? Questão de número 12. Troque ideias com seu professor e responda no lugar em que você mora. E responda. No lugar onde você mora, as fontes imateriais também estão presentes? De que forma? E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso no Meet? Vamos tirar essas dúvidas? E aí vocês vão trocar ideias com o professor, né? Comigo, sou a tia Elizabeth, com a tia Eliane e com seus colegas. Se no lugar onde você mora tem fontes imateriais e se elas estão presentes e de que forma, tá? Mas escreve aí, coloca a mão na massa. Otávio descobriu ao final de sua investigação que aquela casa era um importante patrimônio da cidade onde morava, pois havia sido construída no começo do século passado. Olha só quantas informações, né? Nessa atividade aprendemos um pouquinho sobre as fontes, né? Sobre as fontes históricas, materiais e imateriais. Aprendemos um pouquinho sobre o passado, o presente e o futuro, né? Colocamos em prática um pouquinho de tudo que já aprendemos e aprendemos ainda um pouco mais, tá? Então caprichem, faça a tarefinha com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. E logo, logo estaremos no nosso encontro tirando toda e qualquer dúvida e fazendo a correção juntos, é claro. Tá certo? Beijinho no coração de vocês e até a próxima aula.